Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Everton Crivoy. Eu sou o Brendo Martins. Nós somos treinadores da CRV Sport Science e vamos mostrar para vocês como aplicar a prática baseada em evidência. É isso aí. E hoje nós vamos falar sobre percentual de queda de velocidade, uma das variáveis do treinamento de força para prescrever e monitorar o treinamento de força mesmo, né? Fala Isso um pouquinho aí, pra gente, vamos Everton, falar sobre o que é isso? Velocity Loss, né? Tô meio bonito, isso. né? Porque o Velocity Loss, né? Em inglês fica tudo mais bonito, né? Velocity Loss. Fica mais caro. É a queda de velocidade, fica mais caro, né? É a queda de velocidade dentro do treinamento de força, né? Então, quando eu começo a fazer um exercício, minha velocidade vai caindo, não é isso? É isso, exatamente. Quando a gente está num estado de prontidão no início de uma série, geralmente, se o padrão de movimento for muito bem realizado, a primeira repetição é a mais rápida, a segunda mantém uma velocidade ainda alta, dependendo da intensidade, e mesmo que a gente tenha a intenção de manter o movimento rápido, pela fadiga acumulada a cada repetição, a velocidade cai, né? Então, a gente pode prescrever o treinamento pela queda da velocidade, pelo percentual de queda, 5% de queda de velocidade, 10% de queda de velocidade, depende do volume e do estresse metabólico e da fadiga que eu quero causar dentro da série. Que eu quero gerar, é isso aí. Então, o volume de treinamento é algo que sempre é uma dúvida, né, para quem prescreve, né? Então, tá, a intensidade do treino, como é que eu vou fazer e como que eu sei o volume. Então, vamos lá. Primeiro, para eu ter a velocity loss, eu preciso ter uma métrica que me dê a velocidade. Então eu preciso rastrear a velocidade. Hoje a gente tem aceleradores, né, acelerômetros, desculpa, e a gente tem encoders lineares, né? A gente usa aqui um encoder linear espanhol chamado Vitruve. Então toda vez que a pessoa faz um movimento, eu tenho a velocidade em tempo real. E aí eu consigo monitorar. Então o cara vai fazendo a velocidade, eu fiz a primeira repetição a 0,6 metros por segundo, a segunda a 0,65, a terceira a 0,6 de novo, e aí em determinado momento a velocidade vai começar a cair. Essa velocidade vai caindo porque eu estou tendo uma certa fadiga acumulada. E essa fadiga acumulada é importante por quê? Porque o treinamento responde ao estresse. Então, de acordo com o estresse que eu estou gerando, eu vou ter uma determinada adaptação. Então, eu controlando meio que o estresse por meio da métrica da queda da velocidade, eu consigo meio que prever, é muito ruim, né? Eu consigo meio que ter uma ideia de como organizar essa carga para gerar a adaptação que eu quero. Por que prever é ruim? Porque prever a adaptação de um treinamento é impossível, porque existe a individualidade biológica, cada um responde de um jeito diferente a esse treinamento, né? Mas parece que é legal essa ideia de monitorar a velocidade, né? Exato. Isso que você falou é um padrão, né? A gente espera um padrão de adaptação, mas varia entre indivíduo e indivíduo. E por que é interessante a gente monitorar pela velocidade do movimento? Se a gente não tiver velocidade do movimento, o que a gente sabe? Se eu quiser hipertrofia, é importante chegar perto da falha. Se eu quiser ganhar potência, se eu fizer volumes entre 30% a 50% do número de repetições máximas que eu posso fazer, eu já potencializo esse ganho de força, sem grandes adaptações morfológicas, sem grandes volumes de treino, né? E por que isso é importante? Por que controlar a velocidade de movimento é importante? Porque eu não sei exatamente quantas repetições o Everton faz com 70% de ORM, e eu também não sei quantas repetições eu faço com 70% de ORM. Então, se eu prescrever o mesmo treino para os dois e falar para fazer 8 repetições, ele pode ter chegado mais próximo da falha do que eu. Ele vai acumular um estresse metabólico e uma percepção de cansaço maior do que eu. Possivelmente, as adaptações vão ser mais diferentes ainda, por mais que eu tenha prescrito a mesma intensidade de movimento. É aí que entra o percentual de queda de velocidade, o velocity loss. Porque algumas evidências mostram que se ele começar a fazer com 70% de ORM, vamos dizer assim, e eu prescrever 10% de queda de velocidade, ele pode fazer 6 repetições para ele cair 10% de queda de velocidade. O que seria isso? Por exemplo, está fazendo a 1 metro por segundo na melhor repetição. Quando ele chegou em 0,9, caiu 10%. 0,89, acima de 10%. Ele fez 6 repetições. Pode ser que o mesmo treino, prescrito da mesma forma, um treino onde se iniciar 1 metro por segundo, 70% de ORM, como eu falei inicialmente, pode ser que eu faça 8 ou 10 repetições, né? E o estresse metabólico, ou seja, lactato sanguíneo, amônia e percepção de força, seja similar. Tem isso tudo mostrando, né? Quanto que é a queda de velocidade, mais ou menos, eu começo a ter um estresse metabólico, né?
Sim, sim. Tem estudo que mostra isso, né, Sim. lembra? Aproximadamente 20% de queda de velocidade já começa a acumular um estresse metabólico considerável, né? Que vai aumentar a concentração de lactato. A amônia, ela demora um pouquinho mais. A amônia começa a ser mais visto ali na concentração sanguínea quando chega mais próximo da falha. Mas tem ao mesmo tempo que a velocidade cai, o esforço também aumenta. Então a gente consegue monitorar até mesmo pela percepção de esforço ali. Sim, sim. E essa parte da velocidade é importante, como o Brendo disse, né? E por que tá aí pra prática? Pô, muito número, muita coisa, né? Cai velocidade, sobe velocidade, tá? E na prática? Vamos traduzir tudo isso pra prática, tá? Então, a gente treina força. A gente não treina outra coisa. A força se manifesta como força máxima, força rápida, que a gente chama de potência, e resistência de força, que é o número de repetições que eu consigo fazer para uma determinada aplicação de força submáxima. Tá? A gente não treina hipertrofia. Hipertrofia é uma adaptação de acordo com a organização do treinamento. E aí, o que as evidências me trazem sobre a hipertrofia? Hipertrofia, vamos resumir, tá? Hipertrofia é relacionada a volume. Eu preciso fazer um determinado volume de treino. Como que eu organizo o treino em relação a esse volume? Tá? Eu vou trabalhar em cima, por exemplo, da falha muscular. Então eu vou colocar um peso em que eu vá fazer um número de repetições até falhar na fase concêntrica, até não conseguir fazer mais. Se eu fizer isso, eu tenho hipertrofia independente da intensidade. Significa o quê? O Brendo treinou com 40% de um RM, eu treinei com 80% de um RM. Eu fiz 6 repetições, o Brendo fez 50 repetições. A gente chegou na falha. A hipertrofia, depois de 8, 10 semanas de treinamento, vai ser muito parecida entre os dois. Tá? Então parece que se eu chegar num certo estresse, gerar um certo estresse que é relacionado ao volume, eu vou ter um aumento de massa muscular. Então na prática a gente coloca a série determinada até a falha ou, na verdade, alguns outros estudos mostraram que eu não preciso chegar até a falha. Eu chego até 2 ou 3 repetições antes da falha. Aí vai depender de estado de treinamento. O cara que é pouco treinado pode parar antes para ter hipertrofia. O cara que é mais treinado vai ter que ir até a falha. Aí são outras discussões na literatura, mas eu tenho que gerar um certo estresse. Gerando esse certo estresse, a gente controla o treinamento pelo número de séries. Então eu vou aumentando o número de séries por grupo muscular. Isso é hipertrofia. Agora, quando eu comparo o Brendo, que treinou com 40% e eu com 80%, nós dois ficamos grandes iguais depois do programa ali, quem ganhou mais força? Quem treinou mais pesado. Então, para intensidade, para força, eu preciso de intensidade, eu preciso de peso. Para hipertrofia, eu preciso de volume, meio que independente de peso. E aí, o número de repetições ali, eu consigo ir controlando, né? E a queda de velocidade é uma maneira de eu controlar esse número de repetições. E aí, para força, eu não preciso fazer muito, né? Exato. Fala pra gente um pouquinho por que controlar, então, a queda de velocidade, a velocidade mínima durante uma série. A velocidade controlar é justamente por isso, porque se eu pensar em força, esse é um dado muito legal e esse é um dado que ele serve, tá? Para atleta de alto rendimento, para cardiopata, para paciente oncológico. Hoje a gente atende todos esses perfis idosos, a gente tem todos esses perfis lá no Einstein, tá? E a gente usa a mesma linha de raciocínio. Eu preciso, para ganhar força, eu preciso de 20 a 30%, até menos, do número de repetições possíveis para uma determinada intensidade. Então, o que acontece? Se eu ponho uma carga que eu consigo fazer 10 repetições para entrar na falha, se eu fizer 3 repetições, eu já tive ganho de força e potência. Então, os estudos mostram que eu já aumentei salto vertical, tiro, força máxima, potência muscular, tudo isso eu aumentei com 3, 4 repetições. Tá? Tudo que eu fizer a mais, eu vou gerar uma fadiga, um estresse, e que é ruim então? Não, não é ruim, só que vai promover uma adaptação relacionada à síntese proteica, vai demorar mais para eu recuperar e vai gerar mais massa muscular. Então não é ruim, é só adaptações. Se eu estou buscando força, eu consigo fazer menos repetições, não preciso fazer até a falha, eu posso fazer bem menos. E vamos pensar que agora eu estou falando de um atleta.
O atleta, ele vem treinar comigo à tarde ou no outro dia de manhã, ele tem que ir no específico. Esse cara tem que chegar no treino específico dele descansado. Então ele tem que fazer o que ele tem o melhor possível dentro da academia. Tem que ser um treino eficiente, gerando pouca fadiga. Eu quero aumentar a massa muscular com ele? Eu vou um pouco mais longe. Quanto que eu vou? Controla pela velocidade de queda, até quando ele consegue. Eu quero só força com ele, eu não quero fadiga? Faz com 5% de queda da velocidade, pouquíssimas repetições. Agora eu estou trabalhando com o hipertenso. Vamos entrar no hipertenso? Pode falar um pouquinho. Estou trabalhando com hipertenso, olha que legal. Agora, ó, presta atenção no que eu vou falar, tá? O hipertenso, independente do peso que ele está fazendo, da intensidade que ele está fazendo, quando ele vai fazer o número de repetições, quando ele começa a cair a velocidade, é onde a magnitude da pressão arterial é maior. A magnitude de aumento da pressão arterial é maior. Então o hipertenso começou a fazer o treino, a pressão dele começou a subir. A hora que ele começa a cair a velocidade, a pressão dele começa a aumentar ainda mais. Ah, e por que? É a velocidade que determina? Não, a velocidade cai porque está tendo alteração fisiológica. O que está tendo? O Breno já falou. Acúmulo de lactato, acúmulo de amônia, que são indicadores que eu estou tendo um estresse metabólico mais alto ali dentro da minha fibra muscular. Nesse momento eu também tenho uma maior ativação simpática, também tenho uma série de outras alterações que vão fazer com que minha pressão suba mais rápido. Então, se eu estou falando de algum hipertenso, eu posso treinar pesado com hipertenso, desde que eu controle o quê? A fadiga induzida dentro da sessão. Por quê? Porque se ele fizer muita repetição, independente se ele for leve ou pesado, a pressão dele vai subir se ele chegar à próxima falha. Então, eu preciso ganhar força com pouco estresse fisiológico, cardíaco. Frequência cardíaca subiu, pressão arterial subiu o duplo produto, estresse cardíaco. E a gente treina hipertenso totalmente errado, porque a gente faz o quê? Bota pouca carga, manda ele fazer 3 séries de 15, isso não gera força, não gera muita hipertrofia e talvez aumente a pressão arterial dele. Coloca mais peso, durante as séries, né? Faz menos repetição. Como que a gente treina os idosos lá? Uma estratégia que a gente usa, por exemplo, que é a séries cluster, né? Exato. Além de você poder prescrever o treino pela queda da velocidade, você pode dividir a mesma série com número de repetições reduzidos. Então, a série que eu sei que ele faria 12 repetições, eu posso dividir entre 4 repetições, em 3 repetições. Por exemplo, ele faz 4 repetições, eu deixo ele descansar um pouco, 10, 20 segundos, 30 segundos, porque eu sei que quando ele recomeçar, a partir da quinta repetição, ele vai voltar mais rápido. Ou seja, a queda de velocidade dentro da série é menor. Consequentemente, o pico da pressão dentro dessa série também é menor. Então, séries clusters também são uma alternativa interessante para a gente controlar, né, a prescrição do treino de força para hipertensos. Sim, a gente tem um cardiopata que treina com a gente, que é bem legal, que ele está fazendo agachamento com a barra hexagonal. Então é tudo que a gente aprendeu que não pode fazer, né? Muita massa muscular envolvida no treino de força, quanto maior a massa muscular envolvida, maior a magnitude de aumento da pressão arterial, maior o estresse cardíaco. Ele está fazendo pesado para ele. Quanto maior a intensidade, maior o estresse cardiovascular também. Pô, você está fazendo isso, monte de massa muscular com alta intensidade? Sim, por quê? Porque a gente joga um cluster. Ele faz 2 repetições, descansa 30 segundos, 2 repetições, descansa 30 segundos, 2 repetições, descansa 30 segundos. Aí ele descansa, na verdade, o intervalo maior até 2 minutos para cima, para ir a pressão dar uma controlada. Então, pela poucas repetições, eu teria o quê? Ganho de força sem esse aumento da pressão arterial. E a velocidade do movimento, de novo, é a métrica importante para eu conseguir controlar isso. Qual seria o número de repetições? Se eu não tenho a velocidade, eu sei que eu tenho que fazer pouco. Se eu tenho a velocidade, eu controlo em 5, 10, 15, 20, 40% de cada velocidade, de acordo com o estresse, com a fadiga que eu quero gerar na sessão. Tá, agora quando a gente pensa dentro do contexto esportivo, por que eu deveria controlar a queda da velocidade? Eu sou um corredor, né, de alta performance, nem tanto, mas eu tenho que treinar direito, a gente tem vários corredores, né? Então vamos lá, primeiro, você treinador ou você corredor que está aí. Por que você não treina musculação ou qual a reclamação principal do seu aluno? O que eu costumo escutar muito é, cara, eu não quero ficar pesado, eu vou ganhar massa e vou ficar mais lento na corrida, ou eu fico com muita dor muscular e eu não consigo render nos meus treinos de corrida. Esses são os 2 relatos, as duas queixas que mais aparecem para mim.
E é isso aí, eu fico pesado, né? E aí não existe leg day para corredor, para ciclista, ou para a maior parte dos esportes, né? Não existe leg day. O que a gente tem que fazer é ir lá, ganhar força, ganhar aplicação de força rápida, taxa de desenvolvimento de força, que é o aumento da força pelo tempo, para conseguir transferir esse treinamento de força para a modalidade específica dele. Se eu ir lá e gerar muita fadiga, eu posso aumentar a massa muscular. Pensa que num ciclista, que é uma modalidade de relação peso-potência, se eu aumentar a massa muscular e eu aumento o peso, eu posso prejudicar essa relação. Então eu tenho que fazer com que esse cara fique forte, sem ficar fadigado e sem ter aumentos expressivos de massa muscular. Como que eu faço isso? Dou pouco estímulo, controlo pela velocidade do movimento com a fadiga que eu quero gerar. Então, por exemplo, ele está numa semana de competição, ele vai treinar dentro da carga ótima de potência com 5% de queda. Ele vai treinar num peso, numa intensidade em que ele consegue produzir potência da melhor eficiência possível, com pouquíssima fadiga, são 3 repetições, 4 repetições. Se ele está numa fase em que não tem treinamento, eu posso chegar até 15%, 20% de queda da velocidade. Eu posso gerar um estresse maior, uma fadiga um pouco maior. Então a gente organiza o treinamento pela fadiga que eu quero induzir dentro da sessão, utilizando a queda de velocidade como uma métrica desse controle, né? Exatamente. E isso é juntando tudo que a gente conversou até agora. Ou seja, grandes volumes causam mais percepção de cansaço, causam mais estresse metabólico, aumenta a hipertrofia. Isso a gente não quer dentro do contexto esportivo, principalmente para os atletas de endurance que você mencionou. O que a literatura mostra? Volumes baixos e moderados são suficientes para aumentar a força máxima, pouca adaptação morfológica, ou seja, pouca hipertrofia ou nenhuma hipertrofia, dependendo do nível de treinamento. E quando a gente pensa em percentual de queda de velocidade pelo velocity loss, o que a literatura nos mostra? Que se eu ficar entre 10% a 20% de queda de velocidade, eu já estimulo ganho de força de forma eficiente. E tem outras variáveis muito importantes, ou seja, ali eu já aumento a força sem ganhar massa muscular, ou seja, aumento minha potência relativa, que são os watts produzidos por quilo corporal, a força relativa, newtons de força pelo peso corporal. Eu já aumento de forma eficiente a taxa de desenvolvimento de força, que é a força aplicada pelo tempo, ou seja, eu melhoro a força aplicada pelo tempo de contato com o pé no solo, por exemplo. Sendo que quando eu faço grandes volumes, eu ganho força, sim, até por adaptação neuromuscular, mas também por conta da adaptação morfológica, aumento de massa muscular. Mas quando a gente faz testes neuromusculares com a própria taxa de desenvolvimento de força, eu posso até piorar. Eu tenho mais força, mas eu aplico essa força mais lenta. A literatura mostra isso pra gente. Ou seja, eu não preciso de um grande volume, tá? O grande volume vai me cansar mais, vai me deixar mais pesado. E se eu fizer baixo volume, é tudo que a gente quer. É como se fosse a cereja do bolo, né? Eu ganho força, não canso. Eu vou no dia seguinte, ou horas depois daquele treino, eu vou conseguir correr, pedalar, treinar meu esporte de forma específica, porque tem pouca concorrência. Então a gente entende o treinamento de força como complementar. Eu faço o necessário. O necessário é baixo volume, intensidade, suficiente para causar as adaptações que eu quero. Não tem uma forma perfeita. Eu posso trabalhar na carga de potência, eu posso querer trabalhar em zonas diferentes de intensidades, às vezes mais perto de 90% de URM, às vezes mais pliometria com 30% de URM. Eu posso juntar todas, dependendo da fase do meu ciclo, né? Mas é isso. Então, o que a literatura nos mostra é que baixo volume a moderados volumes, quando a gente pensa em treinamento baseado em velocidade, são percentuais de quedas de 5, 10, 20%. Acima disso eu já ganho força, mas já começo a trazer aquilo que eu não quero. Uma fadiga excessiva, uma hipertrofia, que vai atrapalhar até a parte neuromuscular mesmo. E aí vale ressaltar que assim, quando eu estou falando de esporte, é isso que você falou perfeito, eu preciso de eficiência. Treinar menos para ganhar mais. E quando eu estou falando de patologia, eu preciso treinar menos para ganhar mais. Quando eu estou falando de fitness, tanto faz. Aí quanto mais tempo o cara ficar na academia treinando, melhor. Mais volume, né? Então taca volume, entendeu? Não tem problema. O cara vai ficar cansado, mas tudo bem, ele vai treinar depois de 2 dias. Ou vai fazer o clássico, né? A, B, C, D, sei lá o quê, o alfabeto inteiro. Hipertrofia é o que ele busca como adaptação primária. Quando a gente pensa dentro do contexto esportivo, ela é complementar. Então eu tenho que ganhar força sem atrapalhar o meu específico. É isso. E habemos estudos sobre isso?
vários estudos. A gente trouxe um aqui, certo? Vamos ver um pra justificar, pra vocês acharem que a gente não tá mentindo. Pra vocês acharem que a gente não tá mentindo pra vocês. E vamos lá pros nossos slides. Temos aqui, vamos ver se ele vai mudar. Mudou, olha lá. Bora lá. Esse é o artigo que a gente trouxe, que é o efeito da velocity loss, da queda de velocidade no supino, sobre os ganhos de força, adaptações neuromusculares e sobre a hipertrofia. Todas as variáveis que a gente falou agora mesmo. Quando a gente pensa aqui em hipertrofia, é aquilo que a gente já falou, tá? Quanto maior o volume, quanto mais estresse eu tiver dentro de uma mesma série, mais massa muscular vou ganhar. Então a gente consegue perceber ali, ó, passa o mouse em cima do ES. ES significa Effect Size, ou seja, tamanho do efeito. Esse primeiro, o Effect Size de 0,33, reflete a uma queda de velocidade de 0%. Ou seja, o treino foi prescrito com baixíssimo volume. 1 ou 2 repetições no máximo, tá? Então, mesmo quem fez um baixo volume, só para deixar claro, esse treinamento, esse estudo ainda foi feito com sujeitos treinados. Então, mesmo sujeitos que fizeram 1 a 2 repetições no máximo, teve um aumento de massa muscular. Mas quando a gente pensa em quedas de velocidades maiores, 15%, que é a segunda coluna, 25%, que é a terceira coluna, e 50%, que é a quarta coluna, tiveram um efeito hipertrófico mais significativo. Vamos então, só conta pra gente o que é pra ficar mais claro, assim, todos eles treinaram com a mesma intensidade, Sim, certo? Exatamente. Mesmo percentual de um RM. Fizeram a mesma progressão, começaram com 70% de um RM, e na última semana todos estavam treinando com 85% de um RM. Então eles fizeram uma periodização clássica, linear. Para aumento de força máxima. Isso. A única coisa que era diferente era a queda de velocidade dentro da sessão. Era Exatamente. O volume que eles faziam, né? Consequentemente, o número de repetições dentro de cada série. Eram 64 homens treinados em força, com 24 anos na altura de 1,75 m, massa corporal e um RM relativo ali em relação ao peso corporal no supino, certo? No bench press, de 0,9 quilos por peso corporal ali, né? Quase uma vez ali o peso corporal no supino com pelo menos 1 ano e meio. Então eram indivíduos bem treinados aí, né? Não eram strongmans, mas indivíduos bem treinados em força. Então a gente fala que essas adaptações não foram causadas, talvez, como se eu pegar um sedentário e qualquer coisa que eu fizer com ele gera uma adaptação, né? Esses indivíduos já treinavam há pelo menos 1 ano e meio. Já passaram, por exemplo, classicamente, pelaquela fase de adaptação neuromuscular, que a literatura mostra que acontece ali aproximadamente durante 1 mês, né? Então, por exemplo, o que a gente escuta muito, o primeiro mês a gente ganha força, mas sem ganhar massa muscular, por conta das adaptações neuromusculares. Não, esses indivíduos já treinavam há 1 ano e meio, muito mais tempo do que isso. E todos eles tiveram uma resposta no aumento da área de secção transversa, mas como o Breno disse, quem fez mais volume, de 25% ou 50% daquela velocidade, aumentou mais, né? Pelo tamanho do efeito aqui, né? Uma coisa interessante é que a gente consegue perceber ali que o percentual de queda de 25% e de 50% teve uma hipertrofia muito parecida, tá? Então, 50% chegou muito próximo da falha, ou até mesmo até a falha, mas o 25% também. Se a gente olha no estudo, enquanto em alguns momentos o 50% fez 6 repetições e o 25% fez 4 repetições. Então é aquela questão de 2 repetições na reserva, 3 repetições na reserva. Mas quando a gente pensa ali em 15%, em 0%, eles já ficaram mais distantes, consequentemente tiveram menos hipertrofia, menos aumento de massa muscular. E aí abre uma janela interessante dentro de estudos de hipertrofia, que a primeira coisa que fizeram assim, os caras descobriram qual o volume que eu tenho que fazer, ficavam chutando o número de repetições. Aí alguém foi lá e falou, vamos fazer até a falha? Aí fez até a falha, falou, até a falha é o bicho. Se eu fizer até a falha, eu hipertrofio. Aí falou, mas acho que não precisa fazer até a falha, então fica 2 da falha.
Fica 3 da falha, fica 4 da falha. Agora a gente está nesse processo de regredindo, né? Até quantas repetições longe da falha eu vou ter o mesmo efeito. Talvez a velocity loss seja um ponto para próximos estudos ali, né? Até quantos % da velocidade, porque seu músculo não conta. Então ele não sabe se você está fazendo 10, 12 repetições, ele está respondendo ao estresse. Se a queda de velocidade é um marcador desse estresse de alguma maneira indireto, qual será que é o percentual mínimo de velocidade que tem que cair para eu ter hipertrofia? Acima disso eu já não tenho mais hipertrofia. Será que existe esse teto? Essa é uma dúvida que pode ser respondida futuramente, né? Porque aqui, como o Breno disse, 25% teve hipertrofia, 50% teve hipertrofia. Será que precisava fazer de 25 a 50? Será que se eu parar em 50 eu não consigo aumentar o número de série por grupo muscular? E será que isso não é mais importante para a hipertrofia, aumentando o volume total de treino por número de séries, do que ficar fazendo mais repetições? Então, para quem quer fazer o doutorado aí, segue nessa linha. Eu não vou fazer esse estudo, estou esperando ansiosamente pelos resultados. Sim, exatamente. E quando a gente pensa em ganho de força, o que será que acontece? Vamos lá. Aqui o que a gente tem, na verdade, é o treinamento, né? Então é isso, o que o Everton falou lá em cima, na primeira linha ali, fala sobre as sessões. Então, aconteceram 16 sessões no total, tá? 2 sessões durante 8 semanas, onde os indivíduos começaram fazendo 3 séries com 70% de um RM, né, fazendo a progressão linear, sendo que nas últimas 2 semanas foram realizados 3 séries com 85% de um RM. Outro ponto importante ali, logo abaixo, a gente consegue perceber também a queda de velocidade. Então, por exemplo, a repetição mais rápida e a repetição mais lenta. Os indivíduos ali com 0% de queda de velocidade fizeram basicamente 2 repetições, né? Então a primeira repetição 0,53 e a média da segunda 0,48. Uma queda praticamente insignificante da velocidade. Com 15%, a melhor repetição média 0,57, a segunda 0,43, ou seja, fizeram mais número de repetições, consequentemente caiu mais a velocidade. 25% começou com 0,57 e terminou 0,38. E os 50% de queda de velocidade, a média de 0,55 com a queda de 0,21. Sabe que dado que é legal aqui, Breno? A gente olha para total de repetição. Ó. Então, o que fez com 0 queda, fez 48 repetições dentro do programa. Tá? O que 16 fez com 50, semanas e 40 semanas, repetições no total. No total. Então, ele fez 48 movimentos. Né? O Velocity Loss 50 fez 316,4 repetições, né? Muita coisa a mais. E aqui ó, o volume total, que é o importante para a hipertrofia. Ó. Volume total, né, de 3.621 contra 22.628. E aqui chama a atenção para o volume total. Ó. Quando eu comparo 25 com 50, a hipertrofia foi parecida, mas o volume total dos 50 foi muito maior. Né? Então é algo para a galera que gosta da hipertrofia ali, ficar atento, né? Talvez a velocity loss seja algo interessante para hipertrofia. Mas vamos lá, vamos ver o que aconteceu ainda com a taxa de desenvolvimento de força. Sobre a taxa de desenvolvimento de força, esse artigo ele mostra algo que outros artigos também mostram. Então corrobora com outras evidências. Que o quê? Quando eu faço baixo volume, pouco número de repetições, eu melhoro mais a minha taxa de desenvolvimento de força. Então, por exemplo, esse estudo ele mostrou a força produzida em 50 milissegundos. E apenas o grupo com 0% de queda de velocidade apresentou uma melhora significante. Tá? Ou seja, os indivíduos, por mais que eles tiveram menor hipertrofia, até mesmo menos ganho de força, quando ele pensa em aplicação de força rápida, foram os indivíduos que mais melhoraram. E isso é demonstrado em outros estudos também. Então, estudos que mostram 10% de queda de velocidade, 5% de queda de velocidade, geralmente são os que melhoram de forma mais efetiva a taxa de desenvolvimento de força. Sendo que estudos mostram que quando você faz um grande volume, 30% de queda de velocidade, 40% de queda de velocidade, por mais que eu tenha um aumento de força testado em uma repetição máxima, às vezes minha taxa de desenvolvimento de força até cai. Eu levanto mais peso, mas eu produzo força mais lentamente. Muito bacana esse dado TDF, né? Então fazer muito volume gera uma fadiga muito alta, pode prejudicar a sua capacidade de aplicação de força pelo tempo. E isso é muito importante para o esporte, né? Até para atividades da vida diária também.
apesar da TDF máxima não ter mudado em nenhum deles, né? Esse estudo ele ainda mostra que os ganhos de força eles foram iguais, né? Os ganhos de força eles foram iguais entre os sujeitos, né? Então imagina você ir para uma academia, fazer uma repetição, ou ficar fazendo 10 repetições, 8 repetições. No final de 16 semanas, seu ganho de força ele é igual. O que muda é a hipertrofia. O único dado realmente relevante que o estudo deixa claro assim é que os indivíduos que treinaram com 50% de queda de velocidade aumentaram a massa muscular significativamente mais do que o indivíduo que fizeram 0%. Foi o único dado realmente mais expressivo quando a gente pensa em ganho de força, ou até mesmo na taxa de ganho de força. A taxa de desenvolvimento de força foi até ao contrário. Quando a gente olha os primeiros milissegundos, quem treinou com menos volume melhorou mais. E aí quando a gente leva isso para a prática, né, que eu gosto de falar sempre, na prática, tá? Treinar poucas repetições ou treinar muitas repetições? E o que vai melhorar mais a minha força? A força está relacionada à intensidade. Se você fez na mesma intensidade, você vai ter ganho de força igual. Então vamos lá. Força é igual, salto vertical é igual, potência é igual, velocidade é igual. Então eu assumo que é igual. Os meus ganhos neuromusculares, eles são iguais. Treinando com baixa queda de velocidade, poucas repetições, ou com muita queda de velocidade, muitas repetições. O que vai mudar é o aumento de massa muscular. Massa muscular eu preciso de mais volume, tá? Então, para que eu treino com pouca intensidade? Isso vale a pena. Para que eu treino com pouca intensidade? Eu estou falando de um atleta. Eu treino menos para ganhar mais. Eu treino 50% do volume para ganhar mais. O cara vai para academia, ele faz 4 séries de agachamento com 5% de queda, que vai dar 3, 4 repetições, ele está treinado. Casa, let's go. E o hipertenso, o zoado, o cardiopata, o cara com câncer, né, o cara que tem alguma patologia associada, a mesma coisa, cara. Eu preciso melhorar com ele a primeira aplicação de força rápida, depois ganho de força. Então treinar menos é melhor, pode até aumentar a aderência nesse público. E para a maior parte do público que procura saúde, qualidade de vida, já deixa faz. De ser, já é algo indiferente. Deixa ele treinar. Deixa ele treinar. Fazer mais volume, na verdade. Quem busca hipertrofia geralmente gosta de sentir que o treino foi mais pegado, gosta de sentir um pouco de dor muscular, gosta de sair cansado. Então, assim, depende, né? Dentro do contexto esportivo, se por algum motivo você identificou que aquele atleta, por conta da característica do esporte dele, ele precisa ganhar massa, porque a massa, por algum motivo, vai fazer ele desempenhar melhor, talvez em esportes que tem um contato físico, beleza também, você pode fazer um pouco mais de volume. A gente teve um caso de uma triatleta uma vez que o treinador pediu pra gente aumentar um pouco a massa muscular dela, porque ela ia pro Ironman em Kona, e o vento, né, ela era muito levinha, e o vento ali ele acreditava que o vento, como ela era muito leve, o vento é muito forte, isso desestabilizava muito ela na bicicleta, e ela estando mais pesada, ela conseguiria manter melhor a estabilidade dela na bicicleta. E aí foi feito um trabalho para um triatleta aumentar. Eu faço o quê? Deixo cair um pouco menos a velocidade, cair um pouco mais a velocidade, mas não levo até a exaustão. Eu levo um pouco mais, 20% de queda, 25% de queda. Tem uma fadiga moderada ali dentro do treino e tem um certo aumento de massa muscular. Sim, exatamente. É um tema muito interessante. A gente poderia ficar falando aqui muito tempo, a gente poderia emendar em outras variáveis, mas vamos deixar para os próximos episódios. Por hoje é só. Por hoje é isso. Galera, não se esqueçam de deixar um comentário, sugestões, deixem um like aqui. E se inscreva no canal. Isso aí, curta, compartilhe e vem com a gente pro nosso canal da CRV Sport Science. Valeu! Isso aí. Valeu, até mais.